tem para falar comigo e contigo esta noite. Certamente Deus tem, além do que o Senhor já falou conosco através de algum louvor, através das palavras que já foram lidas aqui esta noite, Deus ele tem um particular comigo e contigo, e ninguém sai de mãos vazias da presença do Senhor. Ninguém sai com fome da presença do Senhor, porque Ele envia alimento para nossas almas, o alimento espiritual para saciar as nossas necessidades. Está cooperando conosco hoje Letícia, Sara, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e que o Senhor possa, poder e pode, que o Senhor abençoe e que toda a necessidade do seu coração o Senhor venha suprir na tua casa, na tua vida, na tua família, porque aquilo que nós não podemos fazer com a nossa força, nós sabemos que Ele pode. Louvado seja Deus. Os irmãos não precisam se levantar. Eu vou ler, se quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler para os irmãos Hebreus capítulo 7. Aleluia, Jesus. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é a interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Só um minutinho, irmão, deixa eu pegar um outro verso aqui um pouquinho mais adiante. Vou continuar. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa das
sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluia, Jesus. Eu sei que a primeiro momento, quando a gente faz a leitura da palavra, sem a devida explanação, parece confuso, parece um texto bonito, como todo texto da Escritura o é, mas de uma certa dificuldade de compreensão das coisas que aqui estão. Mas é um pouco mais difícil quando a gente não estuda as Escrituras, quando a gente não medita nas Escrituras. Mas louvado seja o nome do Senhor, que preparou para nós esta noite entendimento sobre esta palavra, e Deus fala comigo e Deus fala contigo através desta palavra. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida. Assim como eu tenho certeza que Deus falou conosco no domingo passado através da live, através daquela mensagem de Sansão, para reflexão para as nossas vidas. Então essa também é uma palavra que, toda a palavra de Deus é para refletirmos. Mas não é só simplesmente refletirmos, ouvirmos a palavra e pronto, acabou. É para nós ouvirmos, meditarmos, refletirmos na palavra, guardar ela no nosso coração e colocar ela em ação sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder transformador para aquele que a recebe com alegria, para aquele que coloca dentro do seu coração o desejo, a vontade de seguir no caminho obedecendo a palavra do Senhor. Então vamos entender um pouquinho sobre esta palavra para que comece a fazer sentido para mim e para você. Observe que em algumas vezes estão citados aqui um sacerdote chamado Melquisedeque. No Antigo Testamento ele é citado apenas 2 vezes. E aí fala que o sacerdócio, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E fala que ele não se conhece nem o princípio, nem o fim. Não porque Melquisedeque era um Deus, não era isso, ele era um homem. Mas a Escritura Sagrada não relatou quem eram seus pais, de onde ele veio. Assim como a Escritura Sagrada não relatou como morreu Melquisedeque. Um sacerdócio porque, irmãos, quando foi instituído o sacerdócio para o povo de Deus? Muito depois de Abraão. O sacerdócio foi instituído quando o povo saiu do Egito, e ali acampado aos pés do Monte Sinai, Deus falava com Moisés, e Deus disse: da descendência de Levi, um dos filhos de Jacó, esse será o sacerdócio.
E o primeiro sacerdote de Israel foi Arão. Mas um sacerdócio estabelecido por Deus, sim, mas um sacerdócio diferente do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque muito antes, porque Abraão foi o patriarca de todos os filhos de Israel. Abraão foi o primeiro, tirando os antes dele, mas Abraão, a partir de Abraão. E veja que Abraão encontra este sacerdote do Deus Altíssimo, que também era rei, era duas coisas em uma, era rei e sacerdote, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém, entende-se que é Jerusalém. E quando Abraão encontra Melquisedeque, Abraão lhe dá os dízimos de tudo quanto tinha. E aí a Escritura diz assim que, como pode o sacerdócio de Arão ser maior do que o sacerdócio de Melquisedeque? Porque através de Abraão, o sacerdócio de Arão não recebeu, deu dízimos, pagou. Então o sacerdócio de Melquisedeque era maior, porque Deus estava ali preparando, porque o Antigo Testamento é isso. Ele é um arranjo, um preparo para os tempos da vinda do Senhor Jesus. O sacerdócio que foi estabelecido com Arão, pela descendência de Arão, como disse, nós acabamos de ler, esse sacerdócio era falho, morriam, porque eram homens naturais, e todo homem natural, como eu e você, morre. Então morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, mas era cheio de pecado. Você veja que, nós acabamos de ler, quando o sumo sacerdote, seja ele Arão, ou seja os que vieram depois de Arão, quando entravam no tabernáculo, quando entravam na casa do Senhor, primeiro ofereciam sacrifícios pelos seus pecados, para depois oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. O que Deus quer dizer com isso, nos mostrando? Que aquele sacerdócio estabelecido pelo homem, através de Arão, ele era falho porque Arão pecava. Os que vieram depois de Arão, os sacerdotes, pecavam. Lembra que nos tempos de Jesus, o sumo sacerdote era, primeiro era Anás, depois Caifás, e eles foram que maquinaram tudo ali para levar Jesus para a cruz. Veja a corruptibilidade do homem. Então Deus fala para nós assim: eu vou levantar um sacerdócio, não segundo a ordem de Arão, porque são falhos e pecadores, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que não se conhece princípio e não tem fim. Então Deus começa a preparar um sacerdote perfeito, aleluia, que ninguém conhece o seu princípio e que jamais ele terá fim. Imagine a sabedoria de Deus. Imagine hoje, se a remissão dos meus pecados e dos teus pecados dependesse de sangue de touros e de bodes. Mas os animais eram de menos. Nós precisávamos que um sumo sacerdote fizesse expiação pelos nossos pecados. E eu pergunto para vós: o templo do Senhor está de pé em Jerusalém? Não está. Existe sacerdócio da casa de Arão estabelecido? Se perdeu no templo. Então, como nós hoje iríamos ter remissão dos nossos pecados? Através da casa de Arão. Ela sucumbiu, ela se foi. Mas o eterno Deus, segundo o seu amor, graça e sabedoria, ele disse: eu levantei um sacerdócio, e deu exemplo, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era homem, era rei de Salém, chamado, a tradução de Salém é paz, rei de paz. Mas ele teve pai e teve mãe, mas a Bíblia não relata, então é como se ele não tivesse princípio. Melquisedeque morreu, mas a Bíblia não relata, é como se ele não tivesse fim.
Então o Senhor diz: eu vou mandar um que é sacerdote eterno. Lembra que eu disse que Arão e os outros precisavam primeiro, antes de pedir perdão pelo pecado do povo, tinha que pedir por si mesmo? Então o Senhor disse: eu vou mandar aquele que é perfeito, aquele que não tem pecado algum, que não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é santo. É esse que eu vou mandar para remissão dos vossos pecados. Então nasce Jesus, preparado o Rei da Glória, feito sacerdote eterno, em que não há sucessor, porque ele vive para sempre. Ele é eterno, não há sucessão para ele. Ele não tinha pecados. Então o sacrifício dele na cruz do pecado, na cruz do Calvário, foi para a remissão do meu pecado e do teu pecado. Se o Senhor não levanta Jesus, nós hoje estaríamos perdidos, porque a casa de Arão se perdeu com o tempo. O pecado da casa de Arão sucumbiu à casa de Arão, como todo homem que é corruptível e falho. Então, deu para entender um pouquinho acerca desta palavra. Tudo isso sobre Melquisedeque, casa de Arão, pecado, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Então o Senhor Deus nos enviou aquele que é o sacrifício perfeito, o qual a palavra diz assim: e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, para a qual ou pela qual chegamos a Deus. Então o homem não perdeu a esperança, nós não perdemos a esperança. A nossa esperança, eu tenho pregado isso algumas vezes e Deus trouxe isso hoje novamente, que a nossa esperança tem nome. E a nossa esperança se resume em um único nome. Único nome. Queridos irmãos, se você estudar a mitologia grega, o que é a mitologia grega? É a história de deuses na antiga Grécia. Existe um Deus para cada coisa. Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus do caos, Deus da guerra, Deus do Hades, que é conhecido como inferno, Deus disso, Deus daquilo. Se estudarmos a mitologia romana, também é um Deus para isso, um Deus para aquilo. Se olharmos algumas religiões hoje, eu vou tentar lembrar. Santa Bárbara é para a chuva. Santa Antônia é para quem não consegue casar. E de virgens é das causas impossíveis, se não me engano. Não tenho certeza absoluta, mas tem. Maria é para não sei o que. Se a gente for para a Índia, tem para todo tipo. Se for para o Egito, tem para todo tipo. Mas Deus disse uma coisa: vocês têm um. Mas esse um tem tudo o que você precisa, e você não precisa pedir absolutamente nada, nada a mais ninguém. A tua esperança é Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, a tua salvação, a tua paz, a tua saúde, a tua alegria, a tua vitória, o teu milagre através de Jesus. Você não precisa clamar a ninguém, porque a Escritura diz lá em Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e mais ninguém. Então você só precisa dele, mas nada você precisa. Clama, dobra o teu joelho na presença do Senhor, suplica, porque o céu vai se abrir e Deus enviará a resposta para a tua vida. Deus enviará a salvação para a tua casa. Deus enviará a solução para o teu problema, o qual você tem atravessado, e só Deus sabe o que é que você tem atravessado. Glória a Deus, aleluia. Só Deus sabe as tuas guerras, só Deus sabe as tuas lutas, só Deus sabe o que está aí dentro do teu coração. O desespero da tua alma, muitas vezes a angústia, os desejos, os sonhos que você tem. Mas você, eu te garanto uma coisa: você não está só, você não precisa de mais nada, porque Ele nos deu aquele que é sacerdote, perfeito e eterno, para a remissão dos nossos pecados. E tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Aleluia. E não é à toa que Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz.
Porque quando Isaías profetiza acerca daquele que Deus enviaria, o Filho do Homem, o Emanuel, o Deus conosco, ele disse que ele seria chamado de Príncipe da Paz. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei e sacerdote. Jesus é rei e sacerdote. Nunca houve rei na tribo de Levi. Glória a Deus, aleluia. Mas era necessário um rei e sacerdote. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é senhor sobre senhores, ele é rei sobre reis. Ele conhece a necessidade do teu coração, ele conhece a aflição da tua alma. Ele conhece quais são os teus problemas, o teu deitar e o teu levantar, e você nunca está sozinho ou sozinha. Você não precisa de mais nada. Você só precisa confiar no Senhor. Lembra da palavra que nós lemos inicialmente, a qual Deus nos concedeu esta noite. E Deus nos mandou quando Ezequias clamava a Deus por conta de uma grande guerra que vinha. E o Senhor mandou resposta: fica tranquilo, fica em paz, porque esta batalha não é tua, ela é minha, diz o Senhor. Aleluia. E quando nós entregamos a luta na mão de Deus, nós descansamos e esperamos o agir e a providência. Então, como eu posso dizer, meu Senhor, eu te encorajo. Eu te encorajo a entregar as tuas lutas, Aleluia, Jesus. as tuas adversidades nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo, que é a nossa esperança, o sacrifício perfeito, Ele dará resposta no tempo oportuno para a tua vida. Deus vai mudar o que precisa ser mudado. Deus vai abrir as janelas dos céus, soprarão ventos, os 4 ventos soprarão, farão um grande reboliço, mas o nome do Senhor será glorificado na vida daquele que espera e que crê no poder do Altíssimo. Quantos desejos aí dentro dos vossos corações? Quantos desejos? E dentre eles, alguns que vão, Senhor, olha a situação que eu tenho vivido, tenho algo, eu tenho pedido tanto a Deus. Eu não estou falando de mim, não, estou falando de alguém. Tem algo que eu tenho pedido também a Deus. Eu tenho pedido, Senhor. Não está ruim, mas também não está bom. Procura não reclamar, mas o que você queria era estar em outro lugar. O que você queria era não estar vivenciando essas coisas nesse momento. Mas Deus, o Senhor está vendo. O Senhor não te desampara. Aleluia, Deus. Talvez você diga: Deus, eu não mereço. Mas o Senhor lá do alto dos céus, Ele olha para ti. Ele está vendo a tua angústia, a tua aflição. E o Senhor manda te dizer: eu não te deixarei, eu não te desampararei, porque eu sou o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. E tu vieste buscar a minha presença e eu responder-te-ei que eu sou o Senhor sobre todas as coisas. E saberão aqueles que estão ao teu redor que eu sou Deus. Glória a Deus. Porque eu te pegarei pela minha mão e te levantarei e mostrarei que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Porque o Senhor não desampara. O homem entristece, o homem pisa, aqueles que estão ao redor humilham. Mas o Senhor está vendo, e o Senhor exaltará, porque é Ele quem diz e não eu, porque eu sou homem, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha o coração. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe das angústias e das tristezas que cada um carrega dentro de si. Mas o Senhor diz: ei, eu estou aqui. Eu não te deixei, eu não te abandonei. Clama a mim e eu vou responder-te. Porque eu sou o Senhor que zelo pela tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Zelo pela tua casa. E se confiares em mim, eu mostrarei que eu sou Deus para todos que Glória a estão à Deus. tua volta. Aleluia, Jesus.
porque a tua peleja deixa de ser tua e será do Senhor, e Deus pelejará a tua causa e você verá a resposta do Senhor. Como o Senhor disse naquela palavra de Ezequiel, o Senhor disse: nesta cidade uma flecha não vai entrar, porque eu guardarei. Aleluia. O Senhor guardará. O Senhor está guardando. Sabe, queridos, querida, às vezes parece que não tem jeito. A vida parece que vai sucumbir. Mas basta um sopro do Senhor para as coisas voltarem para o lugar. Aleluia. Basta o sopro do Senhor para as coisas voltarem para o lugar. E Deus quer, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Deus é Deus que aplana o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Deus é Deus que aplana o caminho. Deus manda dizer: aquilo que está torto, eu vou endireitar, diz o Senhor. Aquilo que está torto, eu vou desentortar, diz o Senhor, porque na minha mão é como vaso de oleiro. Entro eu, diz o Senhor, a partir de hoje nesta causa, e sabereis que eu sou Deus nos próximos dias. Sabereis e conhecereis que eu sou o Senhor sobre esta terra e sobre o céu, e que ainda há um que ordena todas as coisas, e que quando mando eu, não há quem possa desfazer, diz o soberano de Israel. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus de graça, de poder e misericórdia. Deus te ama. Você não está sozinha. O Senhor te ama. Aleluia. O Senhor não te abandonou. As coisas vão voltar para o lugar. Dê lugar ao Senhor e confie nele. As coisas vão voltar para o lugar. Porque Ele sabe. Porque Ele é Deus. Ele conhece a necessidade do teu coração. Ele conhece as tuas lágrimas. Elas têm chegado diante do Senhor. E para que tu saibas que o Senhor é Deus que vê. O Senhor te viu chorar por esses dias na tua casa. O Senhor te viu chorar, encostada num canto, desesperada, porque não vê solução. Mas até ali estava contigo a nossa esperança, Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sou homem, mas Ele é Deus. E Ele está vendo. Às vezes você diz assim, sabe, pensa no teu coração: Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Eu estou, filha. Eu estou. E começa hoje. E começa hoje a mudança. Porque eu invoco agora os 4 ventos dos 4 Espíritos de Deus. E vai fazer um reboliço. Osso vai se juntar com osso. Pele vai crescer. Nervo vai crescer. Carne vai crescer. E o Senhor soprará espírito de vida. E Deus fará de novo. Porque tem situações que Deus tem que fazer de novo. Mas se for preciso eu faço, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Deus, Ele conhece a necessidade do nosso coração. Eu não posso estar dentro da casa de ninguém, com ninguém, mas Ele está, Ele vê, Ele sonda. Para saber que Ele é Deus. Ele vive. Alguns precisam de São José, Santo Antônio, Santa Margarida, Santa não sei o quê. Mas esta noite eu te anuncio o Santo dos Santos, Jesus Cristo Nazareno. Ele vai mudar a tua história. Aleluia, Deus. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Porque Ele é Deus. Só esse Deus tão amável a se levantar do trono de sua glória, usar um pecador para falar direto, boca a boca com alguém e dizer assim:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te vejo, que te assisto e te ajudo e te consolo. Tu já não desistiu da tua vida porque eu não deixei, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque você já teve vontade de desistir da tua vida. Mas ele diz, eu não deixei, diz o Senhor, porque o meu Espírito tem vida e vida com abundância. Confia no Senhor, porque a partir de hoje as coisas começam a mudar. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Creia, confie. Porque Deus não nos abandona, Deus não nos deixa nunca. Estamos aqui em meia dúzia. Mas o Senhor não faz acepção de ninguém. Ele se faz presente no meio de um, de dois ou três. Se necessita dele, pede socorro a ele. Ele diz, eis-me aqui. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E te abraço e te consolo. Ainda que tua mãe e teu pai te abandone, teu marido te abandone, eu, o Senhor teu Deus, digo, eu te amo e jamais te deixarei, jamais te desampararei. Eu te sustentarei. Você nunca está só. Jamais o Senhor deixará só. Eu creio, Deus. Aleluia. Deus conhece a necessidade do coração de cada um. Ele diz, eu sou a tua esperança. Meu sacerdócio é eterno. O homem morre, mas eu sou eterno. E a minha palavra se cumpre na terra. Porque não volta para o céu vazia. Deus envia uma palavra e ela se cumpre. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. E Deus vai cumprir esta boa palavra. Ah, Jesus. O Senhor às vezes nos surpreende. A gente se prepara para uma coisa e Deus faz outra, mas Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Nós não produzimos nada porque é Deus quem faz, é Deus quem fala. E eu não posso sair daqui hoje, Tairinho, sem falar algo para você. Você também tem passado uns estreitos. Eu não sei da tua vida, não. A gente mal conversa. Agora Deus está falando com você. Você tem passado uns estreitos. E você quer uma mudança. Você deseja aí dentro do teu coração uma mudança. Você precisa mudar. E eu vou ser claro, porque Deus não é Deus de confusão, não. Do jeito que você está vivendo dentro daquela casa, você não está aguentando. E se eu estiver mentindo, pode levantar e ir embora da sua casa, porque aqui não há verdade. Aleluia, Deus. Do jeito que você está vivendo lá, você não está aguentando. Mas eu vou te dizer uma coisa, querida. Diz o Senhor Deus. Alguns dizem que são crentes, mas não são, minha querida. Alguns são verdadeiramente enviados de Satanás para tirar a nossa paz. Mas Deus está vendo o que está acontecendo lá dentro. E Deus vai entrar com providência. Confia nele. Confia nele. Porque tu não vai continuar vivendo naquele lugar para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te tirar daquele lugar. Deus vai te tirar daquele lugar. Você tem sofrido caladinha. Às vezes o balde tem transbordado, você comenta com alguém, mas pense uma coisa. Se alguém comentou comigo, mate-me o Senhor agora. Porque o único que comentou comigo foi Ele. Aleluia. Quando tu entrasse na igreja, eu estava aqui louvando, Deus estava falando comigo. Fale para ela que eu tenho visto a angústia e a dor do seu coração. O aperto dentro daquela casa. E muitas vezes, querida, desculpe, mas eu tenho que dizer porque o Espírito manda. Muitas vezes humilhação tu tem aguentado calada. Mas o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, aquele que é a minha e a tua esperança, tem visto. Não que você tem pedido, mas Deus manda dizer assim: não ficará impune um sequer que tem se levantado contra ti. Glória a Deus. Depois não sabem por que passa tão perto.
Depois não sabe por que tanto desespero. Porque eu vou te dizer uma coisa. Diz o Senhor que tu está no meio de serpente. Oh meu Deus, mas está numa casa de crente, Jesus. Mas Deus está mandando dizer que está no meio de serpente. Deus está mandando dizer que ele está no meio de serpente. Deus me perdoe. Porque quem estivesse aqui eu tinha que dizer. Mas o mais importante, querida, Deus está vendo. Permanece firme. Continua caladinha. Porque o Senhor tem visto também a tua aflição, a tua lágrima, a tua angústia. E Deus, no tempo oportuno, Deus vai agir. Não se esqueça desse dia de hoje. Porque Deus vai te tirar daquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer um reboliço, querida. Deus vai mexer no coração do teu marido, que vai dar um desespero, que ele não vai aguentar ficar dentro daquela casa. Glória a Deus, aleluia. Porque o apego é dele, não é teu. Mas vai dar um desespero no coração do homem que vai acelerar e vai querer se mexer. Porque o Senhor está entrando com providência nesta casa. Glória a Deus, aleluia. Encerro eu o culto esta noite, conforme a vontade do Altíssimo. Glória a Deus. Oh, aleluia.